Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aí de Direito Processual Civil aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre litisconsórcio, tá bom? Artigo 113 e artigo 118 do Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, vamos lá, vamos para a aula. Tá aí o slide que eu preparei para vocês, tá? Tá aqui o meu Instagram, o meu e-mail também, caso vocês desejem se comunicar comigo. Sugestões de aula e de conteúdo vocês podem também deixar tanto aqui nos comentários quanto na minha rede social, no Instagram, ou também enviando por e-mail, tá bom? Vamos aprender junto, vamos todos crescendo junto para que fique mais fácil aí para quem tem dificuldade em processo civil e quem já sabe consiga aprofundar o seu conhecimento. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso estudo de litisconsórcio, tá bom? Então eu separei aqui em alguns tópicos, na verdade a gente vai ter duas aulas sobre litisconsórcio, eu vou dividir em duas partes para ficar um pouquinho mais fácil para vocês e também não ficar uma aula muito longa. Essa primeira aula aqui a gente vai basicamente percorrer para que serve o litisconsórcio, também as hipóteses legais, basicamente ali falando do artigo 113 e também falando do litisconsórcio multitudinário. Para quem não conhece, vamos falar no final da aula de hoje, tá bom? Então, seguindo, primeiro item, né, noções introdutórias e etimologia da palavra. Quando eu vou dar aula de litisconsórcio, eu gosto muito de dividir a palavra, né? Eu gosto muito de dividir a palavra. Porque litisconsórcio, essa palavra aqui, ela é inteira, né? Mas se a gente dividir ela, fica fácil da gente entender até para que serve o litisconsórcio. Por quê? O que é litis? Litis é do latim, significa lide. Lide significa uma ação, significa um processo, tá legal? E consórcio vocês já sabem, né? Consórcio é uma associação, é uma pluralidade de pessoas ali, tendo em vista um bem comum. É só a gente lembrar lá do consórcio de bens, né, de veículos e de imóveis que tem. Ou seja, todas aquelas pessoas unidas para um mesmo fim, né? Aqui a gente pode fazer essa ideia porque quando nós juntamos as duas palavras, fica lide plural. Lide com várias pessoas, que é um consórcio, né? E o litisconsórcio nada mais é do que isso. É uma lide que tem pluralidade de pessoas aí em um dos polos, tá? Ainda nas noções introdutórias, então se eu colocar um autor e um réu, eu tenho litisconsórcio? Não, eu não tenho litisconsórcio. O litisconsórcio, ele só existe quando existe pluralidade de pessoas no mesmo polo da ação. Anota isso, no mesmo polo da ação. Ou seja, pluralidade de autores ou pluralidade de réus. Então, quando nós temos dois autores, nós já temos um litisconsórcio. E eles são chamados entre si de litisconsortes. T-E-S, litisconsortes, tá? Então, o litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de partes em um dos polos da ação, seja no polo ativo, seja no polo passivo. O professor Medina diz que o litisconsórcio ali são centros de interesses comuns, ou seja, são pessoas que estão no mesmo polo da ação buscando um mesmo fim, um mesmo interesse, tá? Basicamente, pessoal, essa é a etimologia e essa é a justificativa daqui a pouco, mas essa é a noção introdutória do que significa, então, o litisconsórcio. Resumindo tudo isso, litisconsórcio significa pluralidade de partes em um mesmo polo da ação, ponto. Seja no polo ativo, seja no polo passivo, ou seja em ambos. A classificação do litisconsórcio nós vamos ver na parte 2 da aula de litisconsórcio, tá? Próximo, então, item. Justificativa do litisconsórcio. Por que o litisconsórcio existe? O litisconsórcio existe por duas questõezinhas, e aí eu não quis colocar aqui para ficar mais
para vocês não prestarem atenção embaixo e não prestando atenção em mim, tá? Então, primeira justificativa do litisconsórcio é a economia processual. EP significa, então, economia processual. Então, nós temos uma economia de tempo, nós temos uma economia de dinheiro, também para as partes, né? E nós temos uma economia de processos pro judiciário. Por quê? Porque se eu tenho 5 pessoas que podem ingressar com uma ação pleiteando o seu direito, são 5 ações diferentes. Se elas ingressam em litisconsórcio e, portanto, elas são litisconsortes e ajuizam uma mesma ação, eu tenho uma ação envolvendo essas 5 pessoas. Então, aqui eu tenho uma economia de processos, porque o poder judiciário, em vez de ter 5, tem 1. Eu tenho uma economia de custas processuais, porque essas partes, ao invés de cada uma pagar as suas custas, elas dividem as custas, né? E nós temos uma economia de tempo também, porque cada uma, ao invés de aguardar a atuação, eu consigo produzir as provas ali, se for o caso, de uma só vez. Eu não preciso produzir as provas aí em cada processo, tá legal? Então essa é a ideia do litisconsórcio, essa é a justificativa dele. Primeiro ponto, economia processual. Segundo ponto, segunda justificativa, e são só 2, vou colocar só as iniciais, evitar decisões conflitantes. Evitar decisões conflitantes é a segunda justificativa do litisconsórcio. Vamos retomar nesse nosso exemplo aqui de 5 pessoas ingressando contra um réu, né, que poderiam ser 5 ações distintas, e todas elas ingressam com uma ação. Imagine só que nós temos aí 20 varas cíveis em uma mesma cidade, em uma mesma comarca, ou até mesmo 3 varas cíveis em uma mesma comarca, ou até mesmo uma vara única de um mesmo juízo, tá? É possível que nós tenhamos decisões conflitantes. Como assim decisões conflitantes? Essas 5 pessoas que ingressaram com cada uma com a sua ação, cada uma pode ter um resultado diferente da outra, e isso pode gerar insegurança jurídica. Ou seja, decorrentes do mesmo fato, uma pessoa pode ter uma sentença procedente e a outra improcedente. Ou seja, um autor pode ganhar e o outro, em uma outra ação, o mesmo autor pode perder. E aí nós temos uma insegurança jurídica, porque decorrente do mesmo fato, uma pessoa ganhou e uma pessoa perdeu, relativo a basicamente ali a mesma causa de um dano material, digamos, tá? Então serve também para ter segurança jurídica. Quem aqui não ouviu falar já, até hoje, né, de assim, entramos com a mesma ação, caiu em juízos distintos, caiu em varas diferentes, um ganhou e um perdeu. É comum porque o magistrado tem o princípio do livre convencimento motivado. Ele vai julgar ali conforme as provas que estão no processo e conforme a sua própria convicção. E sem contar que a gente pode aqui ter caminhos diferentes. Em um dos processos, por exemplo, o réu pode ser revel. No outro, o réu pode apresentar contestação com reconvenção, digamos. Então a gente pode ter caminhos diferentes, tá? Não unicamente pela decisão do magistrado de dar procedente ou de dar improcedente, tá legal? Então, decorrendo dessa imensa possibilidade processual que pode acontecer, a gente tem uma possível decisão conflitante se são processos distintos. Então, junta-se e tem um só processo para evitar decisões conflitantes. Tá legal? Então, essas são as 2 justificativas do litisconsórcio. Seguimos, vamos para frente. Conceito de litisconsórcio. Conceito de litisconsórcio. Aqui nós temos o conceito legal. Conceito legal tá fácil de vocês entenderem, porque o conceito legal tá no próprio Código de Processo Civil, artigo 113, tá? Ele não vai falar dessa forma, mas aqui eu estou colocando o dá-se no início, né? Então, dá-se o litisconsórcio quando 2 ou mais pessoas litigam
no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente. Aqui basicamente é o que eu tinha dito para vocês no item 1 da nossa aula sobre noções introdutórias e também etimologia, né? Então vamos só simplificar esse conceito, né? Dá-se o litisconsórcio quando duas ou mais pessoas litigam, ou seja, uma pessoa não é litisconsórcio, tá bom? Litisconsórcio é pluralidade de partes, tá? Quando elas litigam no mesmo processo, em conjunto, ativa no polo ativo ou passivamente no polo passivo, tá legal? Então, o litisconsórcio é pluralidade de partes, vou reiterar para vocês não esquecerem, tá bom? Duas ou mais pessoas litigando em conjunto no mesmo polo da ação. Basicamente aquilo que eu tinha falado para vocês antes, e aqui nós temos o conceito legal, porque isso está no artigo 113 do Código de Processo Civil. Hipóteses de cabimento. Quando é cabível o litisconsórcio? Quando eu consigo que duas ou mais pessoas possam litigar numa mesma ação. Bom, aqui eu já posso dizer para vocês que não é porque dois autores ingressaram com uma mesma ação que o juiz vai dar seguimento a essa ação. Porque é possível que no seu despacho inicial ele verifique opa, eu não vejo uma possibilidade de litisconsórcio entre autor e réu. Eu vou indeferir essa petição inicial ou vou determinar a emenda para que justifique a razão de ter esses dois autores no mesmo polo da ação, e aí, se for o caso, eu dou seguimento a essa ação ou não. Então, para que eu possa ter um litisconsórcio, seja ativo ou seja passivo, eu preciso que ele se enquadre em uma das hipóteses de cabimento do próprio artigo 113. Tá legal, pessoal? Então, o artigo 113 ele vai mencionar exatamente isso, tá? Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando? E aí é o inciso 1, é o inciso 2 e é o inciso 3 que trazem as três hipóteses de cabimento relacionado ao litisconsórcio, né? As hipóteses ali de cabimento desse instituto processual que nós estamos aprendendo ou somente relembrando. Então, primeira hipótese, quando entre os litisconsortes, houver comunhão de direito ou de obrigações relativamente à lide, tá? Eu gosto muito do que o professor Daniel Amorim menciona aqui, porque ele fala uma frase o seguinte, ó. É uma pluralidade de polo na relação de direito material. Ou seja, se na relação de direito material eu tenho uma pluralidade de partes, eu também posso ter uma pluralidade de partes, por óbvio, em uma eventual ação. Então aqui, destrinchando esta primeira hipótese de cabimento, eu tenho uma comunhão de direitos ou de obrigações. Ou seja, os mesmos autores ou os mesmos réus têm os mesmos direitos ou têm as mesmas obrigações. E é isso que permite eles litigarem em conjunto, seja no polo ativo ou seja no polo passivo, tá bom? Exemplo, professor, exemplo facinho de vocês entenderem e é o mais comum aqui também que nós temos na doutrina. O exemplo é de dívida solidária, ou seja, 3 devedores. Se eu tenho 3 devedores, o mesmo credor pode entrar com uma ação contra os 3 réus, porque eles são responsáveis pela mesma dívida. Então aqui eu tenho um litisconsórcio no polo passivo para responder, né, porque eles têm uma comunhão de obrigações. Todos são obrigados relativamente à mesma causa. Então aqui a gente pode também tratar de qualquer relação contratual que eu tenha 2 partes no mesmo polo, 2 credores ou 2 contratantes, né? Se eu tenho 2 contratantes e 3 contratados, os 2 contratantes, quando forem ingressar com uma ação, ingressam contra os 3 contratados.
tá? Então nós temos uma pluralidade na própria relação de direito material, tá? E isso transmuta, isso transpassa para o processo. Um outro exemplo, que na verdade nada mais é do que mais um exemplo contratual, é a relação locatícia, né? Eu tenho 2 locadores, 3 locadores, 2 locatários, e ali eu tenho 2 locatários e um fiador. Então aqui eu também já vou conseguir ter uma pluralidade porque eles são obrigados ou eles possuem os mesmos direitos. Então também, quando aí eu tenho um contrato de seguro e que é feito entre 2 ou 3 pessoas, essas pessoas, por terem uma comunhão de direitos, elas podem pleitear o mesmo direito, elas ingressam com a mesma ação. Tá legal? Então essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, quando entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Então aqui nós temos a hipótese da conexão. A conexão está lá no artigo 55 do Código de Processo Civil, que vai mencionar mais ou menos o seguinte, tá? Existe conexão quando 2 ou mais ações for comum o pedido ou a causa de pedir, tá? Ou seja, é essa hipótese de cabimento de litisconsórcio, tá legal? Pelo pedido, digamos que 2 causas têm o mesmo pedido, têm o mesmo fim. Exemplo, 2 sócios, 3 sócios ingressam com uma ação para tentar anular um acordo de sócios, para tentar anular uma assembleia de uma associação, por exemplo. Tá legal? Então, o pedido é o mesmo. O pedido é o mesmo. Anulação de um documento, anulação de um acordo de sócios, anulação de uma assembleia. Ou pela causa de pedir. Vamos só relembrar um pouquinho. Vocês lembram o que é a causa de pedir? Vocês lembram que existe a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota? Tá? A causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. Não vou entrar muito nessa discussão, mas a causa de pedir próxima e remota significam os fatos e os fundamentos jurídicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma grande divergência doutrinária. Uma parte diz que a causa de pedir próxima são os fatos e a causa de pedir remota são os fundamentos jurídicos, e a outra diz exatamente o contrário, tá? Que a causa de pedir próxima são os fundamentos jurídicos e a remota são os fatos. Então, para não entrar nessa discussão, para litisconsórcio, o que importa para nós na hipótese de cabimento é saber que os fatos ou a causa de pedir, que os fatos ou os fundamentos jurídicos daquela ação podem gerar uma possibilidade de litisconsórcio, tá legal? Então, digamos que eles têm o mesmo fundamento jurídico para buscar aí uma anulação da Assembleia. Então, digamos que eles possuem o mesmo fundamento jurídico de não terem sido notificados ou intimados da ocorrência daquela Assembleia. Então, existe um vício ali. Então, tanto os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, nesse caso, são todos idênticos. Tá? Então, é possível que eles hajam em litisconsórcio, os 2 sócios. Partindo para um outro exemplo, eu também posso mencionar para vocês um exemplo de um acidente de trânsito. Tá? Um exemplo de um acidente de trânsito onde foram vítimas 2 pessoas e essas 2 pessoas podem ingressar com a mesma ação contra supostamente o causador daquele acidente, porque elas são ligadas pelo mesmo fato, o acidente aconteceu no mesmo momento, até mesmo pelos fundamentos jurídicos, que eles podem ser semelhantes da culpa, digamos, daquele causador do acidente, mesmo que os pedidos sejam diversos, porque digamos que uma teve dano estético, a outra suportou lucros cessantes e danos emergentes, a outra só teve danos materiais que não esses expostos. Uma pode ter tido um dano moral, uma pode ter tido
uma perda de uma função que ele não consegue mais exercer a sua atividade, então ele vai ter que pedir algum tipo de pensão. Então, por mais que os pedidos sejam diversos, os fatos e os fundamentos jurídicos, mesmo que em parte, são os mesmos. Então, também é possível aqui que haja uma ocorrência de litisconsórcio, nesse nosso exemplo, um litisconsórcio no polo ativo. Tá? Por fim, quando ocorrer, inciso 3, né? Terceira hipótese, quando ocorrer a afinidade de questões por ponto comum, de fato ou de direito. Tá? Esse também é chamado de litisconsórcio impróprio e na minha visão, esse é uma hipótese coringa. Essa é uma hipótese coringa. Por quê? Essa é uma hipótese coringa. Por que ela é uma hipótese coringa? Porque se eu não conseguir encaixar nem na comunhão de direitos ou de obrigações, e também se eu não conseguir encaixar uma conexão, seja por pedido ou seja pela causa de pedir, se eu, enquanto advogado, conseguir uma afinidade de um ponto comum, seja ele de fato ou seja ele de direito, que eu consiga justificar o ajuizamento de ações pelo mesmo autor ou pelos mesmos autores, né, plural, ou contra os mesmos réus, eu consigo encaixar aqui. Tá legal? Então essa é uma opção que o legislador nos dá como sendo uma opção bastante ampla para que seja possível encaixar o litisconsórcio. Professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Exemplo. O exemplo comum aqui também sobre essa hipótese é o exemplo de contribuintes que são notificados ou que possuem o mesmo fato gerador individual e eles precisam se defender ou até mesmo impugnar aquele fato gerador. Um outro exemplo também é uma autuação por um órgão de classe, digamos que o Conselho Regional de Medicina autue 2 médicos diferentes por atuações diferentes, mas o advogado consegue perceber uma semelhança entre essas 2 infrações e os 2 médicos ajuizam a mesma ação para se defender daquela autuação feita pelo Conselho Regional de Medicina. Tá legal? Então essa é a outra hipótese, tá? Até eu anotei uma frase aqui que eu vou ditar para vocês, que eu vou trazer para que a gente possa discutir o que o professor Daniel Amorim fala. Ele fala assim, ó: não se exige a identidade dos fatos, até mesmo porque nesse caso haveria conexão. Então, na verdade, essa hipótese aqui, ela é uma hipótese ampla. Por quê? Porque eu até ouso dizer que ela nem precisaria existir. Porque, ó, se eu tenho um ponto comum de fato, eu tenho conexão pela causa de pedir próximo remota. E se eu tenho uma afinidade de questões de direito, eu também posso ter uma causa de pedir próximo remoto, dependendo de qual doutrina você adota, porque são os mesmos fundamentos jurídicos, tá? Mas então, professor, por que o legislador insistiu em deixar essa hipótese? Justamente, no meu ponto de vista, por ela ser uma parte coringa. Uma parte coringa que, se você não conseguir realmente comprovar que existe uma conexão, você ainda assim consegue prosseguir. Você ainda consegue prosseguir com o litisconsórcio. Opa, deu um probleminha aqui. Deixa eu já voltar para o nosso slide, não sei o que aconteceu aqui. Vamos voltar para o slide e finalizar a nossa aula, tá? E vamos finalizar a nossa aula. Opa, voltamos com o litisconsórcio multitudinário. Antes de eu começar o litisconsórcio multitudinário, deixa eu te pedir algumas coisinhas. Se você está gostando da aula, se inscreve aqui no canal para que você possa receber as aulas em primeira mão de processo civil. Deixe o seu curtir, né, o seu like, e também faça um comentário sobre aquilo que você achou da aula ou até mesmo com as suas dúvidas, que eu te respondo aqui mesmo, sem deixar de compartilhar para todos os seus amigos e para todas as suas amigas, para que eles possam aprender junto com você. Seguindo,
litisconsórcio multitudinário, e assim a gente fecha a nossa primeira parte de litisconsórcio. O litisconsórcio multitudinário, como o próprio nome diz, vamos de novo para etimologia, mas aqui eu não vou ser tão profundo, vou ser um pouquinho mais simples, porque multitudinário, multidão. Lembra de multidão, tá? Então, o litisconsórcio multitudinário significa multidão. Multidão de partes no processo. Multidão de partes, ou melhor, no polo ativo ou no polo passivo. Eu tenho muita gente, tá? Então, esse é basicamente o conceito aí de litisconsórcio, tá? Parágrafo 1º, vamos ler o que o nosso código menciona sobre isso. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, liquidação de sentença ou até mesmo na própria execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença, tá? O que significa isso, pessoal? Isso significa que o magistrado, o juiz, ele pode limitar o número de litisconsortes, tá? De litisconsortes. Aliás, esse nome, né, litisconsórcio multitudinário, foi cunhado pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, tá? O professor que trouxe esse nome e é esse o nome que nós temos ainda até hoje no processo civil. Então, o parágrafo 1º, ele trata, do artigo 113, ele trata do litisconsórcio multitudinário, tá? Nessa hipótese, quando o litisconsórcio for facultativo, a gente vai aprender na próxima aula, na parte 2, isso, o litisconsórcio facultativo então é uma opção, você pode ou não litigar em conjunto. Nessa hipótese, o magistrado pode limitar. Ou seja, eu tenho uma ação com 30 autores. Digamos que são 30 autores discutindo uma mesma posse de uma área, ou então ingressando com uma ação 40, 50 pessoas para pleitear a anulação de uma assembleia, para pleitear uma restituição de algum tributo. E aí entra 30, 40 pessoas, tá? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Lembra da justificativa do litisconsórcio? Tá aqui, ó. Lembra da justificativa? Economia processual e para evitar decisões conflitantes? Quanto ao número de litigantes comprometer essa justificativa, que é a economia processual e a celeridade também, ó, ou seja, compromete a rápida solução do litígio, o juiz pode limitar o número de litisconsortes. Ou seja, ao invés de ter 30 autores, o juiz divide em 5 ações com 6 pessoas, tá? Eu vou dividir essa ação de 30, eu vou fazer 5 ações de 6 pessoas ou 6 ações de 5 pessoas, isso vai de acordo com os fundamentos ali do próprio magistrado, e ele divide essa ação para que ele possa ter uma rápida solução daquele litígio. Porque, por exemplo, imagina, né, que cada autor pode arrolar as testemunhas e cada autor arrola 3 testemunhas para ser ouvida. Nós temos 90 pessoas para ser ouvidas. E o réu pode pedir, digamos, o depoimento pessoal de cada autor. E ele pede o depoimento pessoal dos 30 autores. Imagina só quão demorado vai ser essa audiência de instrução. Ou mais, se eu preciso fazer uma perícia. Eu posso ter 30 impugnações ao laudo pericial, né? Que digamos que são 30 réus ou são 30 autores por advogados distintos. Então, para evitar essa não celeridade, né? Ou seja, isso vai comprometer a rápida solução daquele litígio. Então, o juiz, ele divide. Eu vou usar essa palavra, fica mais fácil. Ele divide, tá? Ou também, o juiz pode limitar quando dificultar a defesa. Quando isso tornar dificultosa o réu de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório,
o magistrado também pode limitar, tá? O parágrafo 2º vai dizer que o requerimento de limitação de litisconsórcio, então nessa hipótese, caso ele seja feita pelo réu, porque digamos que está dificultando a sua defesa, ele interrompe o prazo para manifestação ao qual ele foi intimado ou para apresentar resposta, então nesse caso que pode ser entendido como contestação, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Ou seja, a partir do momento que o magistrado decide se vai limitar ou se não vai limitar, porque ele também pode indeferir, né? Falando, não, eu não acho que esse numeroso número de autores está dificultando a sua defesa, então eu indefiro o seu pedido e pode seguir os 30 autores aqui no polo ativo da ação. Então, a partir dessa decisão, recomeça a contagem do prazo. Então, esse é o litisconsórcio multitudinário. Certo, pessoal? Fechamos a aula. Deixa eu voltar aqui em tela cheia para vocês. Estamos aqui agora em tela cheia. Essa foi a nossa primeira parte da aula de litisconsórcio. Segunda parte será postada nos próximos dias. Acompanhem, não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, me mandem mensagem e falem comigo e me sigam no Instagram, na rede social Instagram. Um abraço, pessoal, bons estudos e até!